Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela toda do computador, porque vai ter hora que eu vou mudar para o PowerPoint, vou mudar para o MATLAB. Antes de eu começar a apresentar a ferramenta, deixa eu mostrar para vocês lembrarem. Vou simular aqui no MATLAB uma função de transferência qualquer e vou abrir uma ferramenta que eu já apresentei para vocês, mas vou mostrar de novo. Ela já vem pré-programada no MATLAB. Inclusive, lá na última aula da matéria, nós vamos ver a aplicação prática dessa ferramenta. Nós vamos fazer um ajuste do controlador, sintonia do controlador, usando essa ferramenta, que ela é utilizada em campo hoje. Quem trabalha com essa parte, sintonia de controladores, tudo, acaba utilizando essa ferramenta aí. Ela já vem programada no MATLAB, ó. Deixa eu lá abrir aqui. O MATLAB, a primeira vez que ele abre, ele demora um pouco a carregar. Então, eu peguei uma função de transferência de um sistema qualquer e joguei dentro dessa ferramenta que chama SysOtool, que é a ferramenta de sistemas de controle. Depois nós vamos ver ela com mais detalhe na última aula do semestre. Ela possui os seguintes gráficos. Esse gráfico que eu estou passando no mouse são os diagramas de Bode, foi o que vocês estudaram e fizeram na prova. Então, o que ele mostra para mim, essa ferramenta? Ele mostra o diagrama de Bode e mostra as margens, tanto a margem de ganho e a margem de fase aqui embaixo. Ele escreve, inclusive, qual que é essa margem de ganho, escreve também qual que é essa margem de fase. Um outro gráfico que ele mostra é esse aí de baixo, do lado direito, que é a resposta ao degrau, sinal degrau, para essa planta que eu simulei. Então, todos esses 4 gráficos aí são para essa planta. Diagrama de Bode, a resposta ao sinal degrau e esse gráfico aqui de cima, que é o que nós vamos ver hoje, o que ele significa, que é o lugar geométrico das raízes, ou root locus, né? Ou LGR, como ele é mais conhecido. Essa configuração dele, ela tem um porquê dela ser assim, e aí na hora que eu apresentar para vocês hoje como que surgiu esse método, vocês vão começar a entender por que ela é dessa forma e que tipo de análise que nós podemos fazer a partir desse gráfico. Na verdade, como eu disse para vocês, a área de controle, a área de elétrica, tem muitas ferramentas de análise, porque a energia elétrica é uma grandeza não palpável, né? A gente tem que fazer uso de instrumento, por isso que tem esse tanto de cálculo, esse tanto de metodologias de análise. A pessoa usa aquela que ele acha mais fácil. Mas as informações que nós obtemos no diagrama de Bode, nós também conseguimos obter no LGR, no lugar geométrico das raízes. Então, hoje que nós vamos ver esse gráfico aqui. O que ele tem esse formato, o que são esses pontinhos rosa aqui, e que informação que nós podemos tirar a partir dele. Então, deixa eu minimizar aqui, voltar para o PowerPoint. Puxando, pai tá on. Beleza. Então, vamos lá. Vamos entender o que é o LGR, o que é o lugar geométrico das raízes. Mas, para isso, é importante nós revisarmos um conteúdozinho, fazer uma análise. Eu peguei essa planta aqui, ó, essa planta aqui, que tem S mais 1 no numerador, o S sozinho, multiplica S mais 2 e tem um ganho em série com ela. Nós vimos lá em modelagem que quando eu tenho um ganho, quando eu tenho um diagrama de blocos, onde aparece 2 blocos em série, se eu quiser reduzi-los para um bloco só, eu tenho que multiplicar as funções de transferência que estão nesse bloco. No caso, eu tenho só o ganho, e tem essa função aqui, multiplicando uma pela outra, nós vamos chegar nessa função aqui. Percebam que nesse ponto aqui eu tenho o sinal de entrada, e nesse ponto aqui eu tenho o sinal de saída do processo. Por isso que a gente chama de malha aberta. Entra um sinal, é aplicado numa planta, ele me dá um resultado.
Na malha fechada, se nós fôssemos olhar a malha fechada, daqui a pouco nós vamos olhar, eu tenho uma realimentação do sinal de saída. No caso do malha aberta, eu simplesmente tenho um sinal de entrada que é aplicado sobre uma planta que gera um resultado. Então, essa função de transferência que está embaixo é a função de transferência em malha aberta desse sistema de diagrama de blocos em cima. Então, vamos analisar. Antes de responder essas perguntas aqui embaixo, vamos pegar essa função de transferência e vamos ver se você lembra. Os zeros estão no numerador da função. Aqui em cima estão os zeros da função. Embaixo, no denominador, estão os polos da função. Então, para essa função desse jeito aí, quais que são os zeros dela? Qual que é o zero da função? Lembrando que o zero é o valor de S que faz com que esse termo seja igual a zero. Se é o S mais 1, hein? Isso aí, então é S menos 1, né? Porque é o contrário aqui. Se o S for menos 1, menos 1 mais 1 é zero. Com base nisso, quais que são os polos? Qual que é o valor de S? Eu tenho dois S, dois termos em S aqui embaixo. Ó. Então eu vou ter dois polos. Qual que é o valor de S que faz com que esse S sozinho seja zero? Eu tenho um S sozinho. Qual que é o valor de S que faz com que isso aqui seja igual a zero? Não, bicho. Zero. Se S for igual a zero, eu tenho que zero é igual a zero. Então, a igualdade foi satisfeita. Então, eu tenho um polo em S igual a zero, aquele polo na origem. Ó. É o polo sozinho, S igual a zero. E qual que é o outro valor de S aqui, ó, nesse parênteses, que faz com que S mais 2 seja igual a zero? Resolve essa equação aí. Quanto que dá S igual a quanto? Menos 2. Menos 2. Olha só, essa função eu tenho dois polos, que é 0 e menos 2, e um 0 e menos 1. Agora vamos pegar essa mesma função em malha aberta. Eu vou substituir esse K aí por 1. Ó. Vou substituir, pergunta assim, se eu substituir o K por 1. Se eu substituir o K por 1, essa função vai ficar assim, ó. Se eu substituir o K por 1, K vai ficar 1, que multiplica S mais 1, e S, que multiplica S mais 2. Percebam que a estrutura da função não mudou. Da mesma forma, para essa função aqui, então, eu vou ter que o zero da função é S igual a menos 1. E os polos da função, ó, perceba que o denominador da função é o mesmo. Então, eu vou ter um polo em S igual a 0 e um polo em S igual a menos 2. Agora, eu vou pegar nessa função e fazer o ganho igual a 10. Essa função vai ficar 10, que multiplica S mais 1, S mais 2. Agora, vamos olhar esse caso. Ó. Qual que é o zero dessa função? Qual que é o valor de S que faz com que esse termo aqui entre parênteses seja zero? S igual a menos 1. Porque se eu substituir o S aqui por menos 1 dentro do parênteses, ó, vai ficar menos 1 mais 1 é zero. Embaixo, qual que é o valor de S sozinho que faz com que ele seja igual a zero? É S igual a zero e S igual a menos 2. Eu vou pegar aquele ganho K lá e passar ele para 100, na função de malha aberta. G de S é igual a 100, S mais 1, S mais 2. Para essa função, eu tenho que o zero, ou seja, o valor de S, que faça com que esse termo aqui em cima seja igual a zero, é S igual a menos 1 do mesmo jeito. E o valor de S, que faça com que esse termo aqui embaixo seja igual a zero, que são os polos, é S igual a zero e S igual a menos 2. S igual a menos 2. Olha só, se nós olharmos as respostas dessas três questões aí, ó,
os polos e os zeros dessa função de malha aberta, daqui de cima para baixo, olha o que aconteceu. Para cada uma dessas questões aí, eu vim alterando o ganho. Eu fiz para cá igual a 1, substituir K igual a 10, substituir K igual a 100. Mas percebam que na malha aberta, os polos e os zeros, se você olhar aí, continuaram o mesmo. Ou seja, num sistema em malha aberta, como é esse aí que nós estamos vendo, a variação do ganho não altera os polos e os zeros da minha função. Então, se eu fosse desenhar os polos e os zeros aí, para qualquer valor de ganho desses, eu iria ter um polo na origem, um polo em S igual a 0, né? Um polo em S igual a menos 2 e um zero em S igual a menos 1. Para qualquer valor de ganho, o posicionamento dos meus polos e os zeros não mudam. Isso quer dizer que na malha aberta, se eu alterar o ganho do meu processo, eu não vou alterar a forma da curva de saída dele. Então, esse sistema lá pode ter uma curva qualquer, vai se comportar assim, por exemplo. Eu mudando o ganho não vai alterar o formato dessa curva. Por quê? Quem define o formato dessa curva são os polos e os zeros. E percebam que na malha aberta, eles não alteram de lugar. Eu mudo o ganho e eles permanecem os polos e os zeros o mesmo. O ganho pode alterar a amplitude aqui. Essa curva pode ficar mais para cima ou mais para baixo, como nós vimos lá no diagrama de Bode, que ele desloca o gráfico para cima ou para baixo. Mas o formato da curva, o desenho da resposta dessa planta, ele não altera, no caso da função de malha aberta. Então, isso é regra. Todo sistema em malha aberta, está aí o polo e o zero da função que eu desenhei para vocês. Todo sistema em malha aberta, ele não vai alterar, a variação do ganho não vai alterar os polos e os zeros da função. Isso lá na malha aberta. Ó. Nós podemos constatar isso aqui nesse exemplo. Agora vamos ver o seguinte. Vou fechar aquela malha de controle lá. Se eu fechar essa malha de controle, para mim reduzir, perceba o que é o diagrama, o sistema de controle de malha fechada. Agora, ao invés de eu ter simplesmente um sinal de entrada e um sinal que é aplicado no processo gera uma saída, eu tenho agora uma amostra, eu pego uma amostra do sinal de saída, levo essa amostra e comparo ela lá com o meu sinal de entrada. A diferença dessa amostra da saída com o sinal de entrada, ela me gera um sinal de erro. E esse sinal de erro é a matéria-prima para o meu controlador, que nós vamos ver a partir da próxima aula. Então, o objetivo do controlador é zerar esse erro. Mas, erro à parte, vamos fazer a análise do ganho. Como que o ganho influencia na estrutura dos polos e dos zeros dessa função? Nós vimos que na malha aberta, repetindo, ó, eu altero o ganho, os polos e os zeros continuam o mesmo. Vamos ver agora na malha fechada. Da mesma forma, se eu quiser reduzir esses dois blocos aqui em cima a um bloco só, basta eu multiplicar as funções que estão no bloco e escrevo como se isso fosse um bloco só. K, que multiplica S mais 1, dividido por S mais 2. Então, esse aqui é um bloco só que eu vou chamar de G de S. Agora, a função de transferência em malha fechada, que vai relacionar, o que é a função de transferência? Vamos lembrar. A função de transferência, ela relaciona o sinal de saída com o sinal de entrada do processo. Como agora eu tenho um sistema em malha fechada, para mim escrever matematicamente esse gráfico, esse diagrama que vocês estão vendo aí, tem uma fórmula para isso. Qual que era essa fórmula? Era G de S sobre 1 mais G de S. Aonde G de S é esse blocão todo que está ali em cima. Na verdade, a fórmula original é assim, ó. G de S sobre 1 mais G de S, H de S. O que seria esse H de S? Esse H de S é a função de transferência que estaria aqui na realimentação. Só que eu não tenho bloco nenhum aqui.
Quando eu não tenho nenhuma função, nenhum bloco na realimentação, ou seja, nesse sinal pega da saída e realimenta na entrada, eu considero sempre naquela equação que meu H de S é 1. Por isso que daqui eu chego nessa outra equação. Então, a função de transferência aqui agora, na malha fechada, na malha aberta, era tranquilo. O sinal de saída sobre o sinal de entrada era esse aqui que nós vimos. Para a malha fechada, eu tenho que jogar essa função aqui nessa fórmula aqui, ó. Eu tenho que substituir K sobre S mais 1, S que multiplica S mais 2 aqui em cima. E aqui eu também tenho que substituir K que multiplica S mais 1 sobre S, S mais 2. Desculpa. Para chegar na minha função de transferência em malha fechada. Fazendo essas contas, aí ó, já substitui aqui para vocês verem. Ó. Então substitui aquilo tudo lá em cima aqui, 1 mais aquilo tudo de novo. Fazendo essas contas, nós chegamos nessa função aqui. Joia. Vamos focar nossa análise no polo. Aonde que está o polo da função? Os polos estão no denominador dessa função de transferência. Porque são eles que determinam o comportamento da sua planta. Vocês vão ver, nós vamos trabalhar com a simulação do MATLAB, mas depois eu vou trazer a planta real e vou simular para vocês verem o comportamento dela. Planta real, sim, em escala reduzida, né, de controle de temperatura. Então, veja bem, vamos focar no denominador dessa função. Para mim calcular os polos, eu tenho uma equação de segundo grau, então vou pegar essa equação e vou igualar ela a zero. Pegar o denominador que iguala a zero. Essa equação, eu já falei para vocês que ela é tão importante para nós que ela recebe o nome de equação característica. Por quê? Os polos dessa função que vão ditar qual que é a característica, o comportamento dinâmico dessa planta. Como eu tenho uma equação de segundo grau, ela vai exigir duas raízes, duas soluções possíveis. Só que percebam que agora o ganho está aqui embaixo. Ó. Eu tenho a letra K, quando eu fiz toda essa operação matemática aqui, o ganho, que antes ficava só aqui em cima na malha aberta, passou para o denominador. Portanto, se eu pegar esse denominador aí e aplicar Bhaskara, for calcular as raízes por Bhaskara, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, para calcular os polos. E reparem que agora os polos, eles dependem do valor que eu atribuí para K. Para o K, que eu falo assim, para o ganho K. Na malha aberta, olha só, para qualquer valor de K que eu definisse ali, para qualquer valor de K que eu definisse, ó, seja K igual a 1, 10 ou 100, os polos e os zeros eram o mesmo, principalmente os polos. Ó. Por quê? O ganho não aparecia aqui embaixo. Ó. Ele não alterava, ele estava sempre aqui em cima quietinho. Ó. Ganho igual a 1, ganho igual a 10, ganho igual a 100. Isso na malha aberta. Quando eu fecho a malha de controle e faço essa matemática, o ganho aparece aqui embaixo. Portanto, agora, dependendo do valor que eu ajustar para esse ganho, para esse controle aqui, ó, eu vou ter um comportamento para minha planta. Por exemplo, se eu jogar lá nessa fórmula K igual a 1 e fizer as contas aqui, nós vamos achar esses dois polos aqui. Ó. Aí teria que fazer, depois vocês podem fazer, não vou fazer para ganhar tempo. Vou achar dois polos. E com essa configuração de polos, eu vou ter essa resposta. É um sistema, ele parte e acomoda aí, ó, na amplitude 1, ele se acomoda em aproximadamente 10 segundos. Ele já entra no regime permanente dele. Agora, se eu pegar essa mesma equação, lá nesse sistema ajustar o meu ganho igual a 5, ou seja, se eu jogar nessa equação agora K igual a 5, os meus polos vão mudar de lugar. Percebam que aqui, ó, eu tinha um polo em aproximadamente menos 0,4, e aqui eu tinha um polo em aproximadamente, sei lá, menos 2,6. Quando eu passei o ganho para cá igual a 5, esse polo aqui, ó, olha como que ele aproximou do zero. E ele veio quase para aproximadamente menos 0,95. E esse aqui veio para quase menos 6. Ó. Olha como que mudou. Daqui
Para cá, os polos eles se direcionaram para cá. Quando eu aumentei o ganho, esse foi para a esquerda e esse foi para a direita. E esse foi tanto para a esquerda que ele aproximou. Olha aqui como que ele aproximou do zero. Essa configuração agora de polos fez o meu sistema ficar mais rápido. Como assim, Cristiano? Olha aqui. Com essa configuração, ele estabilizava em aproximadamente 10 segundos. Quando eu aumentei meu ganho para cá igual a 5, ele ficou mais rápido. Ele está estabilizando agora, ó, em aproximadamente 4 segundos. Já subiu e já parou em torno de 1 em aproximadamente 4 segundos. Então percebam que quando eu modifico o ganho no sistema em malha fechada, esse ganho ele integra agora os polos da função, consequentemente ele muda os polos de lugar no meu plano S. E uma vez que meus polos mudam de lugar no meu plano S, o meu sistema, por sua vez, apresenta uma resposta dinâmica diferente da original. Essa que é a grande percepção que nós temos que ter para entender o que é o LGR, o que é o lugar geométrico das raízes. Então veja, o ganho na malha fechada altera a posição dos meus polos no plano S, que altera o comportamento da minha planta. Por que ele altera a posição dos polos no plano S? Porque quando eu vou calcular a função de transferência em malha fechada, o meu ganho, que antes só aparecia aqui em cima, ó, quando eu jogo naquela fórmula, nesse trabalho matemático, ele também aparece agora no denominador da função. Por isso que ele altera os polos dependendo do valor do ganho. E, consequentemente, altera o comportamento da minha planta. Pode ser que, às vezes, o simples ajuste desse ganho, eu consiga a resposta que eu quero para uma determinada planta. A partir da aula que vem, nós vamos falar de ações de controle, aí já vai ficar mais interessante, é mais factível de vocês entenderem, verem a aplicação, até porque eu tenho alguns vídeos mostrando essas aplicações, e nós vamos simular. Pode ser que o simples ajuste desse ganho aqui, ó, no sistema em malha fechada, se eu definir um determinado valor para esse ganho, eu consiga o comportamento desejado para a minha planta. O tempo de partida, o tempo de acomodação. Vocês vejam que de K igual a 1 para K igual a 5, eu reduzi em 6 segundos o tempo de acomodação dela. Aqui era 10, passou para 4. Ó. Já ganhei 6 segundos. Ela chegou no ponto que eu queria em 4 segundos. Foi 6 segundos mais rápida. Né? Então, o simples ajuste de ganho, em alguns processos, ele pode gerar o resultado que eu preciso. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre o ajuste do ganho vai gerar esse resultado. Por quê? Vai depender também muito da estrutura da sua planta, como ela foi construída para aquilo que você precisa. Não adianta você querer que um determinado motor gire com 10.000 RPM se ele foi construído para girar 8.000. Né? Não adianta você querer que um forno chegue a uma temperatura de 150 se o queimador de calor dele foi programado para chegar a 120. Aí, nesses casos, quando o processo permite, nós temos que adicionar um controlador, que muitas vezes é chamado de compensador. Por que ele é chamado de compensador? Porque ele vai compensar um comportamento que a planta não tem. Então, eu venho lá no meu diagrama de blocos em malha fechada, vejo o desenho aí embaixo. E agora, eu coloco em série com a minha planta, eu coloco o meu controlador, que matematicamente nada mais é do que também uma função de transferência. São polos e zeros, nós vamos ver a partir da aula que vem, que vão interagir com os polos e zeros da planta e vão gerar a saída que eu preciso. Vai gerar o comportamento dessa planta da forma que eu preciso. Essa que é a função do controlador, por isso que chama de compensador. Ele vai compensar uma característica que a sua planta não possui. Aí, tranquilo? Então, vamos ver. Uma outra análise que se faz para esses polos de malha fechada, falei que os polos de malha fechada estão aqui embaixo, ó. Estão no denominador da função de transferência. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que descreve
esse diagrama de blocos aí em cima, sistema de controle de malha fechada. Diagrama de blocos em cima. Se eu quiser escrever isso no formato da equação, a fórmula, como eu disse, é essa. Função de transferência, ó, relaciona o sinal de saída com o sinal de entrada do seu processo. Que ele é G de S. O que é G de S? É o bloco que liga o sinal de entrada com o sinal de saída, sobre 1 mais G de S, H de S. O que é G de S, H de S? Nada mais é do que a multiplicação de todos os blocos da sua malha, que é a malha aberta. É como se eu chegasse aqui, soltasse isso aqui, ó, viesse com uma tesoura aqui, cortasse essa linha aqui e esticasse. Se eu puxasse essa linha aqui e esticasse para lá, esse sistema ia ficar assim, ó. G de S, insere H de S, ó. Então, G de S, H de S, que é a multiplicação de todos os blocos, isso aqui nada mais é do que a função em malha aberta. Portanto, o sistema em malha fechada é G de S sobre 1 mais malha aberta. Tá, Cristiano, e daí? Vamos supor o seguinte, eu vou pegar G de S, H de S, que eu falei com vocês agora, e vou escrever um polinômio qualquer aqui, ó. Um numerador qualquer, tá o ganho, eu destaquei o ganho, porque o ganho é o nosso elemento de análise no sistema do LGE. Por isso que nós começamos a aula revisando ele malha aberta e malha fechada. Então, eu vou pegar um polinômio qualquer, tem o numerador e o denominador. Ora, se eu falei com vocês agora, aqui, ó, acabei de falar que G de S, H de S é a função em malha aberta, o N de S, para mim, aqui, daqui eu vou tirar os zeros de malha aberta. Consequentemente, no denominador dessa função, G de S, H de S, eu vou tirar os polos também de malha aberta. Tá, Cristiano, o que você quer dizer com isso? Opa, vou pegar esses caras aqui, então, e vou jogar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Se eu pegar esses caras e jogar embaixo, igual eu falei, vamos focar só aqui embaixo. Nosso sistema vai ficar assim, ó. 1 mais K, N de S, T de S. Se eu tirar o mínimo aqui dessa função, o MMC desses dois termos aqui, simplificar tudo, nós vamos chegar nessa função. Vejam bem, eu falei que o N de S, aqui estão, como G de S, H de S é a função em malha aberta, N de S eu vou encontrar os zeros de malha aberta. E D de S são os polos de malha aberta. A função de transferência em malha fechada, que é o G de S sobre 1 mais G de S, H de S, nada mais é do que, olha o denominador dessa função, da função de transferência, aqui eu acho os polos de malha fechada. Que essa aqui é a função em malha fechada. Esses polos de malha fechada, olha quem que compõe esses polos. O D e o N. Olha lá em cima quem que é o D e o N. O D são os polos de malha aberta e o N são os zeros de malha aberta. Aí o Evans, que desenvolveu esse método, pensou o seguinte, então quer dizer que os polos da malha fechada, eles são resultantes, matematicamente falando, aí, né, dessa equação, da soma dos polos de malha aberta mais o ganho vezes o zero de malha aberta. Então, primeira informação que nós vamos obter para entender o lugar das raízes. Os polos de malha fechada, eles nascem de uma análise dos polos e zeros de malha aberta. E essa aqui é a principal premissa do LGR. O desenho do LGR, do lugar geométrico das raízes, vocês vão ver porque que chama geométrico. E aí, quando a gente fala raízes aqui, é por causa dos polos e zeros, são raízes do numerador e do denominador. Essas são as raízes do numerador e do denominador. A premissa desse sistema é que eu vou partir de uma análise em malha aberta, que é muito mais fácil de eu achar a função de transferência em malha aberta.
para mim entender como que o meu sistema vai se comportar em malha fechada. Depois eu volto naquele desenho lá para vocês verem. Essa que é a premissa do LGR. Parte do sistema em malha aberta para saber como que ele vai comportar quando eu fechar a malha de controle. Tá? O que eu ganho com isso, Cristiano? O que você ganha com isso? Com essa análise preliminar, você vai evitar de fazer uma sintonia no controlador que possa causar algum dano na sua planta. Você vai ter uma série de respostas preliminares dessa análise que você vai poder antecipar alguns comportamentos que você não queira, inclusive instabilidade. E aí eu vou mostrar para vocês. A gente pode obter tudo isso do MATLAB, não precisamos fazer muitas contas, ao contrário do Bode, né? E aí a grande pergunta é, tá, eu sei que meus polos de malha fechada estão aqui, ó, da equação característica, que é composta pelos polos de malha aberta e os zeros de malha aberta. A pergunta é, qual o valor ou como que vão se comportar meus polos de malha fechada quando eu vario esse ganho aqui de 0 a infinito? Ou seja, traduzindo para o português, quando eu pegar essa equação aqui, por exemplo, ó, que tem números, tem valores para vocês analisarem. Cadê ela? Aqui, ó. Eu fiz K com K igual a 1, tive essa resposta. Com K igual a 5, tive essa resposta. Mas se eu continuar variando esse ganho para 10, para 20, para 100, para 1000, o que vai acontecer com esses polos aqui? Ou, consequentemente, o que vai acontecer com esse comportamento dessa planta? Ele vai ser sempre esse formato? Ela vai oscilar? Ela pode ficar instável? Isso tudo eu tenho que saber, porque senão eu posso causar um dano permanente no processo que eu estou estudando, que eu estou sintonizando, que eu estou fazendo o setup dele. Então essa que é a grande pergunta do LGR. Como que vai comportar o meu sistema, saber antecipadamente como que vai comportar o meu sistema em termos do ganho, em termos do K. Tá? A análise do LGR ela é voltada exclusivamente para o K. Quando eu vario o ganho de 0 a infinito. Então, aquele desenho, então isso aqui, ó. Deixa eu manter. Então, esse desenho aqui, esse gráfico aí, ó, da direita, em cima, que eu estou passando o mouse, isso é um LGR, um lugar geométrico das raízes. Ele foi desenhado a partir dos polos e zeros em malha aberta. Então, só para vocês já irem conhecendo. Esses pontos em rosa são os... Aliás, desculpa. Esses pontos, porque o rosa está tampando aqui. Tem um polozinho azul aqui debaixo desse ponto rosa, tem um xizinho aqui e um xizinho aqui, ó. Esses são os polos de malha aberta que geraram esse desenho, que geraram esse lugar geométrico das raízes. Só para você saber. Então, a partir desses caras aqui em malha aberta, esses três aí que estão debaixo desse pontinho rosa, é que gerou-se essa figura. Mas o que é essa figura? Essa figura, ela é o LGR. Então, eu vou mostrar para vocês como que seria esse cálculo, o desenho desse LGR sendo feito manualmente. A aplicação do LGR, eu já falei por quê? Porque ele é um método gráfico, ele é fácil de fazer, e vocês vão ver que ele é fácil de interpretar. Vou pegar um exemplo, ó. Esse exemplo é lá do livro do Norman. Esse é um HD de computador. Quando você quebrar seu notebook ou algum computador, você abre que você vai ver um HD igualzinho a esse lá. Então aqui tem um problema de controle. Qual que é o problema de Ô, controle? Cristiano, HD é coisa passada, cara. É SSD agora. Ah, é SSD, mas o exemplo nosso é o HD. Inclusive, meu computador, eu troquei o HD por um SSD. Cara, a idade Então, tá pesando aí. pois é. O problema de controle aqui, o que é? É controlar essa leitura
da precisão desse HD. Então, esse disco gira aí de 1.800 a 7.200 RPM, ó, rápido pra caramba. E essa cabeça, ela fica a essa distância, ó, 100 nanômetros. Menor que o tobo de uma pulga, lendo, fazendo a leitura desse cabeçote. Então, você tem que controlar o deslizamento dessa cabeça de leitura sobre esse disco. Então, o problema de controle aqui é ir dessa trilha A até essa trilha B em 50 milissegundos, né? Menos um piscar de olho aí. Nós não vamos entrar no método da modelagem, já foi feito. Então, esse sistema ele foi modelado, já está modelado lá no livro do Norma. Então, a gente tem aqui os parâmetros, né, que é a constante torque do motor, que no caso é o ganho. A gente tem o momento de inércia, a resistência elétrica daquele sistema que está envolvido ali, a indutância do motorzinho que gira, a resistência dele é a indutância do motorzinho que vai girar aquele disco. Então, já foi feito todo o processo de modelagem. Qual que é o sinal de entrada? A posição que eu quero para o meu ponteiro de leitura lá do cabeçote. Qual que é a saída? A posição real. Né? Eu quero ir da trilha A para a trilha B. Modelando esse sistema todo, substituindo os valores que a gente encontra em campo aí, ó, nós vamos chegar agora no campo que a gente já entende mais. Vamos chegar nesse diagrama de blocos aí em malha fechada. O K nós deixamos destacado porque a análise do LGR é feita em torno do K. A realimentação aqui é unitária, por isso que apareceu 1 aqui, ou seja, naquela fórmula da malha fechada, H de S equivale a 1. Qual que é a fórmula? F de S é igual a G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Como H de S vale 1, eu tenho G de S sobre 1 mais G de S. Para esse sistema, o que é o G de S? É a função que está aqui em cima no numerador. Como eu tenho dois blocos, eu multiplico um bloco pelo outro, eu vou chegar numa função só, que é 5 vezes K dividido por S, S mais 20. Pronto, chegamos nesse mesmo ponto aqui que a gente estava, no exemplo anterior. Pronto. Chegamos nesse mesmo ponto aí, ó. Agora eu vou pegar aquela função e substituir na fórmula, assim como nós substituímos aqui, ó. Então eu vou pegar aquela função que eu acabei de escrever, vejam bem. Essa função aqui, esse é o meu G de S. E vou jogar nessa fórmula, vou jogar aqui e vou substituir aqui em cima. Olha aqui, substituir o G de S aqui. Eu não estou fazendo essas contas manuais porque isso não interessa para nós nesse momento, a gente quer só analisar a ferramenta. Joguei ela aqui. Fazendo esse trabalho matemático, chegamos nessa função de transferência em malha fechada daquele processo. O nosso foco vai ser os polos. Aonde que estão os polos da função? Estão aqui, ó. O denominador da função de malha fechada. Esses caras que vão ditar o comportamento da planta. Como que eu faço para calcular os polos? Eu pego a equação do denominador e resolvo ela para S. 5K igual a zero. Igual a zero, resolvo para S. Como eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou encontrar duas raízes. As contas estão feitas aí. Ó. Você pode fazer isso por Bhaskara depois para conferir. Aqui embaixo estão calculados os polos de malha fechada. Vejam bem, os polos, olha quem que está entrando aqui no cálculo dos polos. Ele estava aqui, ó, o ganho estava aqui embaixo. Quando eu calculei o Bhaskara, ele apareceu aí e apareceu aqui também. Ou seja, os polos de malha fechada daquele controle de leitura do HD vai depender desse cara aqui, ó. Vai depender do ajuste desse ganho que eu fizer. Né? No caso lá, é um circuitinho eletrônico, tem os parâmetros calculados lá para os componentes daquele circuito. Dependendo do valor de K, eu vou ter um par de polos. E aí a conta é o seguinte. Opa. Vou fazer uma conta aqui, ó. Deixa eu reescrever essa equação.
Aí o que o Evans, que desenvolveu esse método, percebeu? Esse método é antigo, não, esse método também é de 1900, da época do Bode. Ele percebeu o seguinte, opa, vou transcrever essa equação. Então os polos daquele sistema lá é menos 10, mais ou menos, raiz de menos 5K. Pronto. Aí ele foi fazendo as suposições. Ele queria analisar como que o sistema comportava quando eu variava o ganho de 0 a infinito. Então vamos atribuir valores de K para 0 a infinito. Para K igual a 0, S vai assumir o seguinte valor. Opa, acho que faltou um termo aí. 100, aqui tem um 100 aqui, ó. 100 menos 5K. Se K for igual a 0, 5 vezes 0 é 0. 100 menos 0 é 100. Raiz de 100 é 10. Aí vai ficar menos 10, mais ou menos 10. Vou ter dois polos. Um pólen, menos 10 mais 10, 0. E outro pólen, menos 10, menos 10, menos 20. Isso com K igual a 0. Ó. Como eu ganho mínimo possível, que é 0, eu vou ter esses dois polos. Tá. E com K igual a 20, por exemplo. Com K igual a 20, os meus polos vão ser menos 10, mais ou menos raiz de 100 menos 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Eu vou ter dois polos iguais. Ó. Dois polos em S igual a menos 10 e S igual a menos 10. Porque eu zerei minha raiz aqui dentro. Então é menos 10 mais 0 e menos 10 menos 0, que é menos 10. Tá. E aí o que o Evans percebeu? Aí ele foi atribuindo valores para cá. E para a gente ganhar tempo, eu fiz isso no MATLAB. Olha só. O que vai acontecer? Estou no mousepad aqui, por isso que está mais devagar. Mousepad que é ruim demais. Eu peguei aquele sisteminha lá, tá? Do disco, implementei ele aqui para ficar mais fácil. Ele já está fazendo as contas automaticamente para mim. Gerei um scriptzinho. Entrei aqui com o controlador, com a função de transferência, os polos e os zeros daquela planta lá. Ele já vai fazer isso para mim. Olha lá. Quer ver? Vou colocar os dois valores que eu fiz agora. Deixa ele rodar aí primeiro. Primeiro eu comecei com ganho igual a 0. Olha lá, os polos 0 e menos 20 lá embaixo. Ó, aqui embaixo. Ele pegou e desenhou para mim lá no plano S. Vou plotar mais uma vez. Tá. Vou plotar um valor intermediário aí. 5. Olha lá. Meus polos agora. Um era 0. O outro era menos 20. Quando eu passei o ganho para 5, o polo agora mudou para menos 18,7 e menos 1,34. Está aqui, ó, está escrito aqui embaixo, tá vendo? Olha os polos escritos aí. Vou simular mais um valor. Simular agora para K igual a 10. Olha só. Agora os polos que estavam aqui passaram um pouquinho mais para dentro. Menos 17, menos 2. Vou fazer agora com K igual a 20. Opa. Foi aquilo que eu calculei lá para vocês. Perceba que agora eu cheguei naqueles dois polos iguais. Olha, ó, menos 10 e menos 10. Um desenho não dá para vocês perceberem, porque está um sobre o outro aqui, né? Estão exatamente no mesmo ponto. Tem dois polos aqui. Vou pôr um valor qualquer maior que 20, então. Vamos pôr, sei lá, 60. Olha o que aconteceu agora. Quando eu pus um valor maior que 20 de ganho, os meus polos saíram do eixo real e vieram para cá. Ó. Viraram
polos complexos e conjugados. Olha eles aqui embaixo. Só que esse trabalho, olha que eu fiz no MATLAB. Na época, eles calculavam isso à mão. O cara queria saber o que acontecia com os polos daquela planta ali, quando ele variava, o ganho de zero é infinito. Imagina ele atribuir aí uns 1000 valores àquela conta, aquele básico, vai ficar calculando um por um. Iria acontecer isso aqui que vai acontecer agora, ó, que eu vou mostrar para vocês. Agora eu já automatizei, eu pus 6.000 pontos para ser calculado, fui variando K até de 0,1 em 0,1 até 1000, ó. Simulei K de 0 até 1000 só, não simulei até infinito, lógico. De K até 1000, variando de 0,1 em 0,1. Olha o que vai acontecer com o gráfico. Olha o que está acontecendo com os meus polos. Olha só, agora eu automatizei esse processo que eu fiz manualmente. Olha para onde que meus polos estão se deslocando, olha. Eles vão chegar ali num ponto, quando eu fiz K igual a 20, ficou 2 polos iguais, e a partir daí, esses polos, eles saíram do eixo imaginário, do eixo real, e foram para o eixo imaginário. Ele está simulando. Olha lá. O que isso quer dizer? Opa, polo sobre o eixo real, o sistema não oscila. O meu eixo imaginário está aqui, ó. Não tem nenhum polo do lado de lá, então esse sistema não é instável. Polo sobre o eixo real, esse sistema não oscila. Polos fora do eixo real é um sistema oscilatório. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa planta ela pode apresentar comportamentos diferentes, comportamentos que oscilam e comportamentos que não oscilam. Sobre o eixo real não oscila. Fora do eixo real, como vocês viram em modelagem, é um comportamento oscilatório. E para comprovar isso para vocês, eu já fiz algumas simulações aqui para a gente ganhar tempo. Aí, ó, eu fiz esse desenho com alguns ganhos. Olha só, com ganho K igual a 1, é esse primeiro gráfico. Eu tenho aquele par de polos 0 e menos 20. O sistema não oscila. Aí eu fui aumentando meu ganho, K igual a 5, até K igual a 20, eu tinha polos sobre o eixo real. O sistema não oscilava. A partir do momento que meu ganho passou de 20, os meus polos... Estão enxergando o gráfico do MATLAB ou não? Sim. Então, olha só. A partir do ponto K, do ganho K igual a 20, os polos saíram do eixo real e foram para o eixo imaginário. Ou seja, a partir desse ganho, a minha planta mudou o comportamento dela. Ela começou a oscilar. Aqui não dá para ver porque a amplitude está baixa, mas aqui ela já saiu dos pontinhos. Olha só, com K igual a 60. Olha como que ela já apresentou um overshoot. Aí a grande pergunta do Evans é, pô, dependendo do valor do ganho aqui, eu posso conseguir um sistema com mais rápido. Olha aqui, esse aqui está estabilizando, com K igual a 10, ele está estabilizando em aproximadamente 1,6 segundos. Com K igual a 5, ele demorava quase 3 segundos. Aumentei o ganho, diminui o tempo. Aumentei para K igual a 20, diminui mais ainda o tempo, foi quase 0,6 segundos. Quando eu aumentei o ganho para 30, ficou mais rápida, porém ela começou a oscilar. Com K igual a 60, ela está estabilizando em quase 0,4 segundos, ó. Mas já ficou com um overshoot maior. Será que a minha planta suporta esse sobressinal? O overshoot é um sobressinal, um sinal que vai além do que eu queria. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Eu quero que essa planta ali especificamente seja muito rápida, esse sistema vai apresentar um overshoot. O que seria naquele cabeçote lá um overshoot? É como se a agulha fosse para a esquerda e antes dela parar de repente, ela fosse um pouquinho para a esquerda e voltasse. Isso que é overshoot. Ela vai e volta um pouquinho e para no ponto. Será que aquele sistema ele pode apresentar esse comportamento? Mas a preocupação do Evans não era nem essa. A preocupação dele era o seguinte, olha, será que eu consigo mapear
esse desenho aqui, ó, os polos partiram daqui para cá, nós vimos daqui para cá, se encontraram no meio, e depois um subiu, o outro desceu. Porque eu tinha dois polos. Lembre-se que nós partimos do sistema, ó, com equação de segundo grau. Aqui, ó. Tinha dois polos. Com K igual a zero, quais que eram esses polos? Um polo na origem, um polo em menos 20. Olha ele aqui. Um polo na origem e um polo em menos 20. Aí, à medida que eu fui aumentando o ganho, ó, K igual a 1, passou para cá e para cá. K igual a 10, passou para cá e para cá. Ou seja, esses polos foram andando daqui para cá, daqui para cá. Até que com K igual a 20, eles ficaram um em cima do outro. E a partir de 20, um subiu e o outro desceu. Só que para isso tudo tinha que fazer conta. Ali eu automatizei 1000 pontos no MATLAB. Imagina isso aqui, eles fazendo isso aqui ponto a ponto, até achar um valor de K que eles precisavam. Aí o Evans falou, será que existe um método matemático para fazer esse desenho sem eu ter que vir aqui recursivamente, ó, nessa fórmula aqui e fazer essas contas toda hora? Foi aí que nasceu o lugar geométrico das raízes. Então, o Evans desenvolveu um método geométrico que permite fazer, saber antecipadamente qual que vai ser esse desenho que o sistema vai apresentar. E esse desenho nada mais é, essa trilha, nada mais é, ó, do que a posição dos polos de malha fechada. Se eu colocar aqui 100 mil pontos, vocês não vão ver esse xzinho, não. Vocês vão ver só dois riscos. Por quê? Eu estou variando o ganho de 0,1 e 0,1. Aqui, como a variação do K está pouca, vocês ainda conseguem ver o xzinho. Se eu simular 1 milhão de pontos, vocês já não vão nem ver o xzinho mais, vocês vão ver só esse traço contínuo, igual esse que eu desenhei aí. Portanto, o que é o lugar geométrico das raízes? São todas as possíveis localizações dos polos de malha fechada quando eu vario meu ganho de 0 a infinito. Está aqui, ó. Esse sistema varia o ganho de 0 a 1000. Se eu variar, como eu disse para vocês, se eu variar até 100 mil, vai ficar o mesmo desenho, só vai aumentar os intervalos que vai desenhar o x aqui, né? Aí isso vai ficar um traço contínuo. Então, esse que é a essência do lugar das raízes. Eu parto do meu sistema em malha aberta e consigo achar todas as possíveis localizações dos meus polos de malha fechada. Tá, Cristiano, o que isso vai mudar minha vida? Isso vai mudar a sua vida o seguinte, que a partir desse desenho, ou seja, a partir do momento que você sabe aonde estão os seus polos de malha fechada, você consegue predizer, saber antecipadamente qual que vai ser o comportamento da sua planta. Como assim, Cristiano? Vou mostrar alguns exemplos para a gente analisar. Só lembrando, a gente parte no método lugar das raízes, nós partimos da função de malha aberta para saber como que o meu sistema vai comportar em malha fechada. Então, aquele desenho do LGR é o comportamento do sistema em malha fechada. Isso aqui são as possíveis localizações dos polos em malha fechada, que, consequentemente, vão ditar o comportamento da sua planta. Tá. Eu mostrei ele para vocês, parecia uma cruz. Aquele outro que eu simulei, ele parecia ali um arco e flecha. O que define esse comportamento? Existem algumas regras para se definir o lugar das raízes. Depende da quantidade de polos e zeros. A regra básica é o seguinte: o lugar das raízes, ele sempre nasce num polo e vai procurar um zero, sempre. Essa é a regra básica do lugar das raízes. Aquele desenho lá é sempre formando os casalzinhos, ó.
Um polo procurando um zero. Sempre esse vai ser o lugar das raízes. Parte de um polo e parte de um zero. Portanto, vamos pegar um sistema aberto aqui, ó, qualquer. Qual que é o zero aqui dessa função? S igual a menos 1. Qual que é o polo dessa função? S igual a menos 2. Então, para essa função de transferência, se eu fosse desenhar no plano S, eu tenho um zero em menos 1 e tenho um polo em menos 2. Se eu fosse desenhar para esse sistema aí o lugar geométrico das raízes dele, seria assim, ó. O lugar geométrico das raízes nasce num polo, vai para um zero. Então, aquele gráfico lá, que vocês viram a cruz, ele ia ser só isso aqui, ó. Ou seja, quando eu fechasse esse sistema de controle aqui, se eu colocasse um ganho aqui, ó, e jogasse naquela fórmula, K, S mais 1, S mais 2, sobre 1 mais K, S mais 1, sobre S mais 2, se eu tirasse o mínimo aqui embaixo, ia ficar S mais 2 mais K, S mais 1. Fazendo distributivo, ó, S mais 2 mais KS mais K. S mais 1, opa, KS mais S mais K mais 2 vai ter os polos dessa função aqui. Então, veja bem, quando eu variar o meu ganho aqui, o meu polo, que é um só nesse caso, vai sair daqui e vai andar em direção a esse zero aqui. Essa é a regra universal do lugar das raízes. Pô, Cristiano, tudo bem, mas por que aquela desenho que você mostrou ali, ó, esse desenho que você mostrou aqui, Cristiano, então, é uma cruz? Vou explicar agora por quê. Então, regra universal, o lugar das raízes sempre nasce num polo e vai procurar o zero dele. Naquele exemplo que eu dei, quando K igual a zero, nós tínhamos dois polos. Um polo em menos 20 e um polo em S igual a zero, lembra? Ó. Aí, quando eu fui aumentando o ganho, esse polo veio para cá e esse polo veio andando para cá. E, ó, esse que estava aqui, ele foi andando para cá e esse foi andando para cá. Até nesse ponto aqui, com K igual a 20, eles ficaram iguais. E o que aconteceu? O maior susto da vida deles. Quando eles chegaram aqui, um olhou para o outro e falou, você não é zero, não. O outro falou assim, você também não é, não. Então, eu vou procurar meu zero. Ele falou, então vai com Deus. Esse foi para cima, procurar o zero dele, e esse foi para baixo, procurar o zero dele. Quando isso acontece, ó, entre dois polos, eu tenho um lugar das raízes que vai para o infinito. Ele vai procurar o zero dele, que está lá no infinito. Peraí, Cristiano, você está ficando doido? Como assim procurar um zero dele que está no infinito? Vou pegar outra função de transferência. Olha a regra básica, ó. O lugar das raízes começa num polo e vai procurar um zero. Nessa função anterior, S mais 1 sobre S mais 2, eu tinha um zero em S igual a menos 1 e tinha um polo em S igual a menos 2. Aí quando eu desenhei lá, ó, formou o par. Tinha um polo em menos 2, o zero em menos 1, tinha um LGR entre eles. Joia. Agora se eu pegar essa função aqui, ó. Agora tem dois polos, tá? Um polo em S mais 1 e um polo em S mais 2. Vou desenhar no plano S. Agora eu não tenho um polo e um zero mais. Ó. Tem um polo, tem dois polos. Oh, mas a regra básica é que o polo vai sempre procurar o zero, joia. Nesse caso, considera-se que o zero dele está no infinito. É implícito na função, você não enxerga o zero aqui. Por isso que eles vão até um determinado ponto, e nesse ponto
que tem como calcular, nós não vamos ensinar aqui nesse semestre, nós vamos só aprender a ler a ferramenta. Vai chegar nesse ponto, eles vão se separar. E vão para o infinito procurar o zero deles. Olha que paixão eterna. Portanto, se você pegar uma função de transferência, igual essa aqui, por exemplo, lá de cima da direita, ó, o número de polos por exemplo, o número de polos é 1. O número de zeros é igual a 1. N menos M é igual a 0. Sempre que você fizer essa conta, quantidade de polos menos zeros de zero, quer dizer que o lugar das raízes sempre vai começar num ponto finito e vai terminar no ponto finito. Ou seja, a função tem polo e zero. Forma os pares, porque o lugar das raízes sempre começa num polo e vai para um zero. Tá. Vamos pegar essa outra função aí de baixo, ó, do lado esquerdo. Quantidade de polos aqui é 2. Eu tenho esse polo em S igual a menos 1. Tenho esse polo aqui em S igual a menos 2. A quantidade de zeros dessa função é zero. Não tem nenhum termo em S no numerador. Opa, não. N menos M é igual a 2 menos 0, que é igual a 2. Diferença de polos menos zeros tem 2. Isso quer dizer que eu vou ter 2 ramos, que a gente chama, do lugar das raízes, que está indo para o infinito. Olha eles aqui. Vou pegar outra função qualquer. Só para praticar isso. Ó. S mais 3, S mais 4, S mais 5, por exemplo. Quantidade de polos. 2. Tem esse polo e tem esse polo. Quantidade de zeros. 1. Tem um zero aqui em S igual a menos 3. N menos M vai ser igual a 1. 2 menos 1. Isso quer dizer que vai ter um dos ramos nessa função, nós vamos ver o desenho, vai ter um dos ramos aí que vai para o lugar das raízes, para o infinito. Que vai para o infinito. Vou fazer um desenhozinho que vocês viram lá no jardim de infância. Vamos pegar essa mesma função aí, ó. Eu tenho 2 polos. Vou fazer desenho agora, ó. Como é que chamava isso? Representação bionívoca. Essa função aqui tem 2 polos, olha eles aqui. Desenhei no conjuntinho. Tem um zero. M igual a 1. Está aqui ele aqui, um zero em S igual a menos 3. Desenhei ele aqui. Vamos formar os pares, porque o LGR sempre começa num polo e nasce no zero. Vamos formar os pares. Esse polo achou esse zero. E esse polo? Sobrou. Então vai ter um ramo, nesse caso, ó, um ramo no lugar das raízes, que vai procurar o zero dele no infinito. Olha esse sistema aqui, por exemplo. Vamos só praticar isso. S ao quadrado, S mais 4. Então, se eu pegar essas duas funções, né, para achar G de S vezes H de S, multiplicar isso tudo vai ser assim, ó. S mais 2, S mais 5, sobre S ao quadrado, S mais 4. Quantos zeros, quantos polos que eu tenho nessa função? Tem 3 polos. Ó. Quais são esses polos? S igual a menos 4, e eu tenho um polo duplo em S igual a 0. Então, tem 3 polos nessa função. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho um zero em S igual a menos 2 e outro zero em S igual a menos 5. 2 zeros. Nesse caso, para essa planta aí, ó, N menos M vai ser 3 menos 2, vai ser igual a 1. Para esse desenho desse LGR, vai ter um ramo dele que vai para o infinito. Vamos fazer os conjuntinhos. Lembra lá, ó, representação bionívoca, nunca mais vocês erram. Essa função tem 3 polos. Tá aqui, ó, 3 polos. E 2 zeros. Vamos fazer os casalzinhos. O lugar das raízes nasce no polo, vai para o zero. Opa. Nasce no polo, vai para o zero. Opa, esse aqui sobrou. Não tem zero para ele. Então, para esse sistema, se nós fôssemos fazer um LGR dele, ia ter um desenho e um dos ramos ia para o infinito.
Mais um exemplo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar as funções. O Gabriel, você que chegou aí agora, eu combinei com o Guilherme, como estava só o Guilherme na aula, eu vou tocando aqui o método, aí a gente vai terminar mais cedo, tá ok? Vou só apresentar para vocês o que é o LGR. Beleza, cara. Vamos pegar essa função aqui agora, ó. O ganhozinho está aqui porque é com ele que a gente faz a simulação. Vou olhar os polos e os zeros da função. Essa função não tem termos em S no numerador. Então, eu não tenho nenhum zero. Não tem zero. Vou pôr zero, não se confunde. Agora, ela tem polos. Quais são os polos que ela tem? Eu tenho um polo em S igual a zero. Esse cara aqui, ó. É o valor de S que faz com que S seja igual a zero, é zero mesmo. Tem um polo em S igual a menos 1. E tem um polo em S igual a menos 4. Portanto, para essa função aqui, eu tenho 3 polos e nenhum zero. Se eu fizer aquela conta n menos m, n é a quantidade de polos. M é a quantidade, tá? Não os valores não, quantidade de zeros. Se eu fizer aqui para esse sistema n menos m, eu vou achar 3 menos 0, eu vou achar 3. Para essa planta aqui, eu vou ter 3 ramos do LGR que vão para o infinito. Faz sentido, vejam só. Se eu falei para vocês que o lugar das raízes nasce no polo e vai procurar um zero, essa função, a representação bionívoca, ela só tem 3 polos. E não tem nem o zero, eu não tenho como fazer os casalzinhos aí, ó. Então os 3 vão ficar perdidos. Foram entrar numa fria, foram no baile, a cigana enganou eles, foram no baile que só tinha os 3 lá. Não tinha zeros para eles formarem os casais. Se nós fôssemos fazer o desenho desse LGR, olha ele aqui, ó. Um polo em 0, um polo em S menos 1 e o outro polo é S menos 4, né? Tá aqui, ó. Não tem zeros visíveis aqui, porque os zeros estão no infinito, ó. Nós chegamos a essa conclusão. Tem 3 ramos do LGR que vão para o infinito, porque não tem zeros na função visíveis. Olha os ramos indo para o infinito. E o MATLAB ele faz isso didaticamente, ó. Eu tenho, ele até muda de cor, ó. Eu tenho esse polo que está indo para cá, procurando o zero dele. Esse aqui, o polo igual a menos 1, ele veio até nesse ponto aqui, que nós vamos ver, tem como saber no MATLAB. Depois ele desceu. E esse polo aqui foi até nesse ponto, depois ele subiu. Esse foi o caminho que eles fizeram. Aí lá no infinito dele, se o amor ajudar, ele vai achar o zero dele aqui, esse vai achar o zero dele aqui, e esse vai achar o zero dele aqui. Tá. Isso é para desenhar, né? Isso é como o gráfico é gerado. Agora vamos começar a prestar atenção no desenho em si. O que é o LGR? Quer dizer que quando eu pegar essa planta, K, S, S mais 1, S mais 4, isso aqui é meu G de S, ó. Quando eu pegar essa planta, agora tem 3 polos. Tem 1, 2, 3 polos. E jogar naquela fórmula, mais G de S, eu vou chegar numa função tal que vai ser o seguinte, ó. Eu vou chegar no denominador da função, a função vai ser assim, K sobre S, S mais 1, S mais 4 mais K. Aí você vai fazer a distributiva aqui, expandir essa equação, você vai chegar na equação de terceiro grau. Só que agora, os polos não são mais 0, menos 1 e menos 4, não, porque agora tem o K aqui, ó. Dependendo do valor de K que você puser, você vai alterar o valor desses polos. Tá aqui não, se eu tivesse feito.
eu vou alterar a posição desses polos. É aquela questão que nós vimos da malha fechada. Portanto, esses caminhos coloridos aí, ó, quando eu vario, eu parto desses polos em azul, que são os polos de malha aberta. Eu parto desses três. Mas se eu variar o K, por exemplo, para 1, esse cara vai vir para cá, esse verdinho vai vir para cá e esse outro vai vir para cá. Se eu fizer K igual a 10, esse vai vir para cá, esse vai vir para cá e esse vai vir para cá. K igual a 100, esse vai vir para cá, esse para cá, esse para cá. K igual a 200, esse para cá, esse para cá, esse para cá. K igual a 1000, esse vai vir para cá. Compreende o que é esse desenho colorido? É a posição dos polos de malha fechada aqui, ó, sem eu ter que calcular toda hora. Quando eu vario esse cara aqui, quando eu vario esse ganho aqui, ó, de 0 a infinito. K igual a 0 são os polos de malha aberta. Quando eu vou aumentando ele vai traçando esse caminho aí. Compreender o que é o desenho? O que representa esse desenho? O que significa esse desenho? São os polos de malha fechada daquela planta. Aí eu já faço uma pergunta. Tem alguém na linha? Se não tiver, eu não vou nem fazer pergunta. A pergunta é o seguinte. O pai tá on. Então vamos lá, pai. Quando você for off, você avisa antes de sair off, para mim não falar sozinho aqui. Com isso, vocês já conseguem fazer uma primeira análise. Esse cara pontilhado aqui, ó, esse aqui é meu plano S. Esse aqui é o eixo imaginário. Esse aqui é o eixo real. Nós vimos lá no começo, lá quando existiu o BOD, e nós vimos na modelagem, você tem teoria de controle que uma das coisas que a gente Eu não tenho modelagem ainda não, cara. Vai ver daqui a 2 aulas. Que uma das coisas que a gente sabe é que se eu tiver polos à direita do eixo imaginário, o sistema ele é instável. Vocês viram lá no BOD. Se eu tiver polos à esquerda do eixo imaginário, o sistema ele é estável. Então, vejam bem essa informação. A referência de estabilidade é meu eixo imaginário. Se eu tenho polos à esquerda, a planta é instável. Se eu tenho polos à direita, o sistema é estável. Então está aqui, vamos trazer esse raciocínio para cá. Está aqui meu eixo imaginário. Essa planta, cujos polos, dependendo do valor de K, então dependendo do valor de K, esses polos eles vão estar andando em cima dessa linha azul, o outro da verde e esse da vermelha. Vai haver algum momento em que eu ajustar esse ganho de K, que essa planta vai ser instável ou não? Repete, por favor, Cristiano, não entendi direito. Repito, vamos lá. Uma premissa que nós vimos, volta aquele gráficozinho pequeno lá em cima. Ó. Olhando o plano S, eu tenho não, isso eu lembro. A direita é instável e a esquerda é estável. Tá. Partindo da premissa que esses desenhos aqui, ó, essa linha azul, verde e a vermelha, são as possíveis localizações dos polos de malha fechada, lembra do desenho? Ó? Então, sim, os polos aqueles 1000 lá que se projetam no Multilab. Isso. Aqui, eles vão andando e deixando esse rastro colorido aí quando eu vario esse cara aqui, ó, quando eu vario o ganho. Então, com ganho igual a 1, vem para cá, ganho igual a 2, eles vão andando. Vai haver um valor de ganho? A pergunta é, daqui para cá é instável, daqui para cá é estável. A pergunta é, para essa planta especificamente aí, em algum momento, dependendo do valor de K que eu ajustar, ela vai ser instável? Sim? Sim. Por quê? Vai ter um valor de K que vai trazer esses polos para cá, ó. Olha aqui, ó. Esses caras tudo aqui, ó, tá julgando a minha planta para instabilidade. Então, o valor de K que joga ela para cá, ó, é crítico. Daí a vantagem da ferramenta. Antes de você sair, vocês vão ver lá que a gente vai fazendo sintonia de controlador na planta real, para mim não sair fazendo cálculo aleatório, eu já vou simular o processo no MATLAB, eu sei que o valor de K que vai jogar os polos para cá, ó, é o máximo que eu posso ir. Porque se eu jogar um ganho maior que isso, esse polo vai passar para cá, e esse polo vai passar para cá. A minha planta vai para a região de instabilidade. Então é isso aí, Gabriel.
Essa planta, batendo o olho no desenho, você identificou que aqui é o eixo imaginário? Opa, essa planta ela corre o risco de ficar instável. Eu tenho que tomar cuidado. Ao contrário, essa aqui agora que eu fiz a simulação no MATLAB, ó, o eixo imaginário está aqui. Aqui não dá para me desenhar porque essa é a figura do MATLAB. Mas aqui dá. Essa planta aqui, ó, o eixo imaginário aqui. Região de instabilidade, região de estabilidade. Essa outra planta aqui, em algum momento ela vai ser instável? Cristiano, se essa planta em algum momento ela vai ser instável? Vai haver um valor de ganho que os polos vão vir para esse lado de cá, ó. Sim, também, porque tem uma reta puxando para o lado do IM de S. Ah, não. Tá, mas aqui, olha só. Não, Cristiano, não vai ser, porque o K de 0 já é na divisa. Isso aí. Exatamente. Aos poucos você está começando a matar a charla, mas 3 gráficos que você vê, você já vai acabou para o seu EGR. Aí acabou a matéria. De EGR é isso. Por quê? O K de 0 já está aqui. Por mais que eu aumente, ele vai vir para cá, ó. Cara, pelo amor de Deus, então faz uma prova que eu vou ter que achar. Esse K. Se fosse no semestre passado, seria assim, mas nesse semestre não. Esse é só análise da ferramenta, que eu quero focar. Falei com o Guilherme que eu quero focar a partir da que vem a ação de controle, que além de ser mais gostoso, é mais prático, mais fácil e mais aplicação mais prática. E aqui, cara, quando você para de gravar, você avisa aí. Tá. Exatamente isso aí, ó, que você falou, Gabriel. Essa planta não vai ser instável, porque o ganho K de 0 está aqui, daqui para cá, ó, à medida que eu vou aumentando, os polos estão sempre para o lado de cá. Ao contrário dessa outra. Vai ter uma hora que essa curva atravessou a faixa de gás aqui, ó. Essa planta eu tenho que tomar cuidado. Mais um exemplo. Opa. Mais um exemplo. Olha lá. Vamos pegar essa função. Daqui a pouco eu vou simular no MATLAB para vocês verem. Lembrando que no número aqui eu tenho os zeros e aí embaixo eu tenho os polos. Essa planta ela tem um termo em S no numerador, então ela tem zero. Eu tenho um zero em S igual a menos 5. E ela tem os polos também. Vamos ver quais são os polos dela. Polo sempre tem. Os zeros nem sempre tem. Eu tenho um polo em S igual a menos 8. Tenho um polo em S igual a menos 3. E tenho um polo duplo em S igual a menos 1. Então, é S igual a menos 1 e S igual a menos 1. Ou seja, essa planta ela tem 4 polos e um zero. Se eu fizer N menos M, é 4 menos 1, que é 3. Quer dizer que essa planta aí vai ter 3 ramos do EGR que vai para o infinito. Um vai formar casal. Olha a representação bionívoca. Isso parece bobagem, mas até a pessoa pegar o jeito do método, é conveniente fazer isso. Ó. Essa planta tem 4 polos e um zero. O lugar das raízes nasce no polo e vai para o zero. Os outros 3 polos, ó, vão ter que procurar o zero deles no infinito. Por isso que N menos M aqui dá 3. Ó. Vai ter 3 ramos do EGR que vai para o infinito. Se for simular no MATLAB, olha aí, ó. Com K igual a zero, eu tenho esse polo duplo em S igual a menos 1. Vou escrever aqui, ó, duplo. Eu tenho um polo em S igual a menos 3. Um polo em S igual a menos 8. E tem um zero em S igual a menos 5. Olha aqui, entre esse polo e esse zero, beleza, formou a duplinha aqui. Saíram felizes e saltitantes do baile. Agora os outros 3 polos, aqui é duplo, ó, lembra que aqui é duplo. Não acharam o zero deles. Aonde que eles vão procurar? Vai procurar no infinito. Esse está indo para cá, um desses gêmeos aqui está indo para cima e o outro está indo para baixo. O lugar das raízes ele é sempre simétrico em relação ao eixo real. Em relação a esse eixo aqui, ó,
O que você desenhar em cima aparece embaixo. Aí eu te pergunto, já entendemos como é que funciona o esquema parado aí do baile. Formos casal, X com bolinha. Tem 3x sobrando, eles vão para o infinito. Esse cara aqui é o eixo imaginário. Esse cara aqui é o eixo real. Esses caminhos coloridos, eles aparecem à medida que eu vou variando K de 0 até K infinito. Aqui eu tenho a região de instabilidade. Aqui eu tenho a região de estabilidade. Aí a pergunta de novo, ó, vai haver um momento que essa planta vai ser instável? Calma aí, Cristina, tô analisando aqui, tô pensando. Pode pensar, tranquilo. Não, essa planta aí, o zero é na direita, né? Oh, aqui não é zero, não. Aqui é o real. Aqui é eixo real. Lembra, toda vez que você olhar uma coisa, um jeito fácil de analisar é o seguinte: toda vez que você olhar essas linhas contínuas, lembre que aqui são milhares de minions. Ó. Então, são x que estão andando. À medida que eu estou variando o ganho, os polos estão andando. O zero sempre fica fixo. Quem que anda é só os polos. Polo que é os caras que ficam loucos lá no baile. Então aparentemente não, porque o início dela já foi depois da divisa. Tá, mas aí eu estou aumentando o ganho, estou aumentando o ganho. Esse aqui é o ponto crítico, eles não podem passar daqui para lá, não. Tá vendo que vai ter um ponto aqui, ó, a partir do qual esse polo vai para cá e esse polo vai para cá? Sim, Então quer dizer que a partir desse ponto, com o K, que a gente vai aprender a ver no MATLAB agora, essa planta ela fica instável. Porque esse polo passou para o lado direito. Ele estava aqui, ó. Aí eu fui aumentando o ganho, ele vem andando, chegou até aqui. Eu continuei aumentando o ganho, ele passou para cá. entendi. Aí a sua planta ficou instável. Foi pra Nárnia. Exato, foi para lá. Exatamente. Quer ver? Deixa eu fazer. Só para a gente fechar, deixa eu fazer umas simulações para você. Agora eu vou ver se eu consigo. Deixa eu desligar essa. Deixa eu só desligar essa pranchetinha, que agora eu vou do mouse, porque na pranchetinha eu não consigo acertar a mira ali, não. Meu computador só tem 3 portas USB, cara, eu nunca vi isso. Eu for ligar a planta aqui, que eu vou ter que fazer uma ginástica. Vamos ver. MATLAB. Vamos pegar um LGR aqui. Eu estou abrindo o Simulink aqui. Deixa eu ver qual que é essa planta aqui. Deixa eu só ver a função de transferência dela, que eu vou abrir o Simulink dela. S mais 5. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. S mais 1, S mais 4. Só para mim não ter que gerar ela de novo, vou ver se eu já tenho ela pronta aqui. Não é essa. Essa aqui. S mais 1, S mais 4. Deixa eu gerar a função aqui. Um 540. 5. S. Locus. Yes. Vou pegar o lugar das raízes dessa planta. Aqui, ó. O MATLAB gerou. Olha aqui, eu tenho um polo. Se eu parar o mouse em cima dele, ó, ele vai me mostrar qual que é esse polo aqui. Mostro.
Olha lá, eu tenho um polo em -1, está aqui. Eu tenho um polo e não cliquei exatamente em cima dele, mas ele é em 0. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. E tem esse outro polo em -4. É 0, -1 e -4, que são aqueles polos ali. Esse polo aqui, ó, todos eles são para quando ganha igual a 0, aí, Gabriel. Quando eu começo aquela planta lá com K igual a 0, aqui, ó. Com K igual a 0, com S igual a 0, desculpa, com K igual a 0, eu vou ter esses três polos, 0, -1 e -4. E aí depois eu gero aquele LGR ali. Está nessa mensagem aqui. Tem muita janela aberta. Ô, Cristiano, já foi vacinado pelo corona aí? Que a sua idade tá chegando. Nossa, adolescente demora. Então, olha só que interessante agora. Tá aqui, então, os polos, tá aí o LGR. Para essa planta, vamos ver se a gente consegue acertar a mira aqui. Esse valor de K, K aproximadamente 20, vai jogar minha 20,2, ó. Vai jogar, aqui tá no olho, né? Tem que dar um zoom, mas se eu der um zoom aqui, eu não consigo marcar o ponto. Mas com K aproximadamente igual a 20, vai jogar a planta para o meu limite de estabilidade, ó. Qualquer ganho maior do que... Olha o ganho mudando lá. Ó. Qualquer ganho maior que 22, a planta fica instável. Olha os polos, olha lá. Parte positiva do polo, parte real do polo é positiva. Quer dizer que ele está do lado de cá do eixo imaginário. Qualquer ganho maior que 20 e qualquer ganho menor do que 20, o sistema fica estável. Parte real negativa. Ou seja, ele passou para a esquerda do eixo imaginário. Vou simular para a gente comprovar isso. Ó. Então, eu vou simular primeiro com o ganho igual a 10. Na malha fechada, simular para ganho igual a 10. A nossa conclusão é que qualquer ganho menor que 20, ele vai ser estável. Aqui, ó. Ou seja, ela vai tender para um ponto. Joia, tendeu para 1. Vou voltar lá no gráfico. Olha só. Vamos pegar aqui outro valor de ganho, olha. Com ganho menor que 1, ó, 0,75, os meus polos estão sobre o eixo real. Estão na linha azul e verde sobre o eixo real. Essa planta não vai oscilar. Vou pôr esse valor aí de 0,75 para você ver na simulação. 0,75. Cristiano, independente se ela pode estar no eixo real, tipo assim, ela na direita que ela vai ser estável também? Não. Tudo que passar do eixo imaginário pode estar no eixo real, mas se passou para a direita do eixo imaginário, é sempre instável. Aí, ó, viu que com ganho menor do que 1 a planta não oscila? Por quê? Essa situação aqui, ó. Meus polos estão sobre o eixo real. O polo que passar do eixo imaginário, que é esse pontilhado aqui, ó, para a direita, seja no eixo real ou fora do eixo real, passou para o lado de lá, fica instável. Então, vamos continuar fazendo aqui, ó. Entendi. O eixo imaginário é o portal de Nárnia. Isso aí, fechou. Então, vamos pôr ganho igual a 20. Vamos ver se eu conseguir acertar a mira aqui no mouse. Vou pôr agora o ganho igual a 20. Quando ele está em cima do portal, ele não passou para o lado de lá. A sua planta não é nem estável nem instável. Ela fica oscilando, ela entra em ressonância. Olha lá, ó. Ela fica oscilando, não vai nem... Ela nem fica instável, nem vai para ponto nenhum. Quando ela está em cima do portal de Nárnia, ela entra em ressonância. Por quê? Esse ponto, esse ganho que nós somos aqui, ganho K igual a 20, ele é crítico para essa planta. Então, de antemão, eu já sei o seguinte, ó, essa planta não ajusta ganho maior que 20 para ela. Por quê? Se eu ajustar... Porque tá com dúvida de sair do armário. Pois é. Se puser ganho maior que 20, ela sai. Vou fazer a simulação aqui para você ver, ó. 30. Com 30, os polos já passaram para o lado de lá, vai ficar instável.
Olha lá, ficou instável. O que é o sinal de instabilidade? O tempo passa, a amplitude dela só aumenta, ela não vai para ponto nenhum. Isso é um sinal de instabilidade. Então, essa que é a principal vantagem do LGR. A gente consegue observar como que o sistema vai comportar de antemão. Só para fechar aqui agora, só mais um para fechar. Pra você ir fazer sua janta lá. Deixa eu pegar uma outra aqui, uma interessante. Vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui desenhada. Já programada aqui no MATLAB. Não é essa. Não é essa. LGR diz que... Ah, essa eu não tenho ela. Acho que essa aqui eu não vou ter. Deixa eu ver. Essa eu não vou ter, mas olha só como que seria o LGR dela. Só para você ver. Esse aqui é interessante, ó. Parece um girino. Olha só essa planta. Ela tem... E aí, até para responder aquele exemplo, aquela que você me perguntou, isso que eu queria te mostrar. Ela tem um zero aqui, um polo na origem, e tem um polo que já é instável, ó. O Cristiano, o zero sempre vai ser a bolinha aberta e o polo sempre vai ser a bolinha fechada. Foi isso que você errou na prova. Você tirou 950, não você acha? Agora você não erra mais, já fica esperto lá para outra, para modelagem. Que lá vai valer mais ponto. E aqui, ó, eu já tenho um polo aqui em S igual a 4. Ele está no eixo real, mas já está à direita. Esse aqui é o eixo imaginário. Esse aqui é o eixo imaginário. Para cá é instável. Então essa planta, ela já começa instável, tá vendo aqui? O polo, com K igual a zero, ela já tem um polo já instável, já tá louca já tem um polo do lado de lá do portal de Narnia, o outro tá querendo ir já. Agora, você vai ter que achar um valor de ganho que vai trazê-la para cá, ó, para esse lado de cá. E tem um valor de cá que traz. Ó. Tem um valor de cá que você jogar para cá, e qualquer valor menor que esse, traz essa planta para estabilidade. Então, essa é uma planta que já está instável, mas a gente consegue trazer. Se o eixo imaginário tivesse aqui, ó, tivesse desse lado aqui, e esse desenho tivesse à direita dele, você fala assim, essa planta sempre vai ser instável. Qualquer valor de ganho que você atribuir para ela, você não consegue trazer ela para o lado de cá, que seria o lado de estabilidade. Então é essa análise que se faz. Aí você vai perguntar, Cristiano, tem como calcular esse valor de ganho aqui, que é o crítico? Tem. Você vai ver lá em modelagem. Lá nós vamos ter que aprender a calcular esse valor de ganho. A vantagem é que quando eu for calcular isso lá, você já vai saber. Você vai ligar com o Beto, o pessoal de lá não vai ver. Eles vão saber só calcular o ganho, eles só vão saber a aplicação dele aqui quando eles fizerem teoria de controle, que eles vão ver a aplicação do ganho que eles vão aprender a calcular lá aqui. Mas existe a forma de calcular. Nesse caso, a gente vai direto no MATLAB, né? Não precisa, já pega a função, ó. A função de transferência, você gera ela no MATLAB, e esse MATLAB meu tem hora que dá esse spawn, o gráfico fica preto. Tem que reinicializar, não vou fazer isso não. Aí vai ter um momento que você clica no próprio gráfico do MATLAB e a gente tem como saber qual que é esse valor desse ganho. Igual eu fiz lá com você. Você clicar aqui com o mouse e já me fala qual que é o ganho crítico. Foi aqueles que eu fiz a simulação.
Entendeu para que serve o LGR? Sim. Então, beleza. Então, o LGR é isso. Não sai disso, não. É pegar o olho da função, é pegar a função. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. O LGR é isso. Você pegar a função. Olha essa, por exemplo. Identifica aonde que está o eixo imaginário. Tá aqui, ó. Ao zero aqui, ó. Então, esse cara aqui é o eixo imaginário. Enquanto a torre que estou dizendo com o mouse, não estou com a pranchetinha, não. À direita, instabilidade. Esquerda, estabilidade. Essa planta você tem que tomar cuidado. Vai ter um valor de ganho que vai jogar os polos para cá. Essa planta pode ficar instável. Tá vendo? Isso tudo aqui é sinal que ela pode ficar instável. Aí você tem que ficar esperto. Outra planta. Aí você fala assim, Cristiano, esses desenhos podem ser aleatoriamente aleatório? Fala com você, não. Existe ele segue um padrão. Depois de um tempo, o Evans mapeou isso. Ó. Se eu tenho um polo, esse sempre vai ser, independente do valor do polo, esse vai ser sempre o formato do seu LGR. Se você tem 2 polos, é aquela cruz, ó, que a gente desenhou no início. Se tem 3 polos, é esse arco e flecha. Olha lá. Sempre vai ser assim. Se você modificar o valor dos polos, esse desenho só vai deslocar para a esquerda ou para a direita, mas o formato vai ser sempre esse. Ô, Cristiano, e na segunda prova agora, o objetivo vai ser o quê? O objetivo vai ser a gente calcular os parâmetros de sintonia de um controlador. Você vai calcular esse ganho crítico e vai calcular o controlador, os parâmetros de sintonia do controlador que eu vou passar para vocês. Proporcional, integral e derivativo, só isso. Eu vou achar esse número ou letra? Essa é número. Não, letra aqui não tem letra, não. Essa matéria aqui não tem letra, não. A modelagem também acabou a letra. A letra foi só aquilo lá para você ficar traumatizado. Agora é só número de agora em diante. Então é isso, ó. Existem os padrões. Toda vez que você for olhar uma função de transferência, olhou a quantidade de polos zero, é só você ver aqui nos padrõezinhos que tem o formato. O que muda é só os valores. O desenho é sempre o mesmo. Beleza? O que é o LGR, lugar geométrico das raízes? Então, quando alguém apresentar para você isso aqui, e nós vamos usar isso aqui. Nós vamos usar isso aqui lá no final da matéria, essa ferramenta que você não tinha chegado na aula, ainda mostrei para o Guilherme. Essa ferramenta é pré-programada no MATLAB. Todo mundo que faz controle, sintonia de controle, usa ela no campo prático para fazer ajuste. Nós vamos usar. Vou ensinar para vocês a usá-la. Agora vocês já viram todos os gráficos dessa ferramenta. Agora é só aprender a utilizá-la, que eu disse vai ser no fim do semestre. Ela gera 3 gráficos. Ah, vai ficar escuro. Esse pouco que meu MATLAB dá, não descobri ainda o que é. Eu tenho que reinicializar. Mas na aula que vem eu mostro para vocês. São as ferramentas que você aprendeu a usar. O BOD, o LGR e a resposta no tempo. Eles estão intimamente ligados. São ferramentas de análise e resposta da sua planta. Fechou? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, beleza, pessoal. A aula que vem, então, já é a matéria nova, que vai ser o ações de controle. Aí é mais legal, é mais prático, mais aplicável. Beleza. Então, falou. Boa noite para vocês. O Gabriel eu vejo amanhã de novo, né? Quando você...